Há a comunicação. Imagine, meu caro telespectador, escrever por mais de 50 anos para profissionais de marketing e mídia sem perder o entusiasmo. Como é cobrir uma indústria que movimenta milhões de dólares e apresenta mudanças cada vez mais rápidas em busca da satisfação do consumidor? Mas qual será o perfil deste profissional de marketing e mídia? Será aquele que buscava inspiração nos livros, discos, peças teatrais e cinema? Ou este jovem globalizado que em um simples clique tem o mundo inteiro nas suas mãos? Sêneca, já no Império Romano, afirmava que de proa nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde ir. E parece que tinha razão. Nunca como agora tivemos tantas pessoas escolarizadas com voz e opinando sobre tudo. E, ao que parece, continuará assim nas próximas décadas. O futuro já chegou, com velhos e novos desafios, e entre mundos distintos, um já finalizado, antiquado, e outro que luta por vir à luz do dia. Como grande empresário, jornalista e entusiasta de tudo aquilo que é novo, o convidado de hoje sabe e acompanha tudo isso. Ele é parte integrante dessas mudanças, por isso neste Vamos Falar do Brasil, eu quero saber se ele concorda ou não com o lema de Peter Drucker, de que, em algumas vezes, o mais importante na comunicação é ouvir tudo aquilo que não foi dito. Senhores internautas, estamos recebendo hoje para o nosso programa Vamos Falar do Brasil um dos jornalistas mais admirados por nós jornalistas, que é o Armando Ferrentini. Muito obrigado, espetáculo. Eu estou honrado, viu, de tê-lo aqui conosco. A honra é toda minha. Muito obrigado. Você é uma história do nosso jornalismo. Nós somos história, né, José? Nós somos história. Eu falei. Mas é claro que isso precisa ser contado, né? Para que as pessoas saibam, né? Nem todos sabem. Então, eu disse, a honra é toda minha, porque eu era muito moço, né? E que eu via já irradiando jogos na Jovem Pan, né? E a sua voz é inconfundível. É uma coisa que eu tenho hoje na lembrança auditiva, uma coisa nunca mais esqueci. Você vê se é uma das coisas que eu me arrependo é de ter parado de irradiar futebol, mas era necessário para fazer o ancorar o Jornal da Manhã. Você não sente saudade disso? Eu sinto. Nossa, muito. Eu vou contar uma coisa para você. Eu nem ouço os colegas porque eu tenho ciúme. Eu imagino. Armando, vamos começar bem com o nosso programa, que tem por destino realçar o trabalho do brasileiro, o trabalho inteligente, dos nossos artistas, dos nossos agrônomos, dos nossos cientistas, dos nossos industriais. Eu li um comentário seu na internet em que você transmite um grande otimismo para o ano de 2020. O que você diz com a experiência que você tem? Que você constata facilmente o fim da crise ou a proximidade do fim da crise pelos jornais de noticiário econômico. Exato. Foi bonito o que você falou. Isso já, na verdade, começou, né? Sei. Para a melhoria do mercado em geral, Sei. O ano já começou. O ano de 2020, na verdade, começou há uns 3 meses atrás, né? Só que é o tal negócio, né, José? A gente aprende com a vida. As coisas ruins, elas aparecem muito rapidamente, né? E às vezes demoram muito também. As coisas boas, elas são mais lentas e nem sempre permanecem. Então a gente tem que saber fazer esse meio de campo, né? Usando o teu linguajar, né? A gente tem que fazer isso daí, todos nós, né? Os 200 milhões de brasileiros têm que ajudar na recuperação do país. O país é nosso. O país não é de um partido político ou de outro, não, o país é nosso. Nós somos os donos do Brasil.
Quem somos nós? Os brasileiros. Outra coisa bonita que você falou é o carinho que o povo tem por nós, jornalistas, principalmente os jornalistas e comunicadores da televisão. Você fez isso analisando o sepultamento do Gugu. Achei bonito aquilo. Ah, que bom, que bom. Até me emociona, né? Porque me deixou extremamente chocado, né? Todo o Brasil, né? A maneira como aconteceu o acidente, né? E ele era, né? Mas é até hoje, não é porque ele morreu que isso acabou. Ele é uma pessoa admiradíssima, né? Por todos nós brasileiros. E, de repente, um acontecimento até doméstico acaba com a vida de uma pessoa tão importante para todos nós, né? E eu me senti na obrigação de comentar isso. Não sei se fui feliz ou não. Foi. Mas eu acho que eu consegui Porque reproduzir. realmente foi uma demonstração de carinho muito grande do nosso artista Gugu que se foi. Não é, Ferrentino? Olha, agradeço esse seu elogio, né? Eu acho que isso é um reconhecimento quando a gente faz algo em prol de uma entidade. O Gugu era uma entidade, não era simplesmente um ser humano, né? Ele era uma entidade e as entidades, quando nos deixam, além de deixar saudades, elas deixam uma profunda ausência, uma profunda falta, né? O Brasil tem poucas entidades. Isso talvez seja um dos problemas do Brasil. Com o tempo isso vai desaparecendo. Mas as pessoas que têm realmente muito mérito, muito valor, elas são, em relação à população brasileira, do ponto de vista também dos comunicadores, elas são um número limitado, né? Nós devemos ter mais comunicadores. Eu estava comentando com o Hélio Silva, você conhece o Hélio Silva, né? Conhece bem, né? Foi uma das bênçãos da minha vida este ano. Da minha também. Nós fizemos vários trabalhos juntos, né? Estava comentando com ele o seguinte, se você observar, e nós comunicadores podemos observar isso de uma maneira bastante forte, né? Os países mais desenvolvidos são aqueles que têm melhor comunicação. Comunicação em todo sentido. Ao contrário, os países menos desenvolvidos não têm uma boa comunicação. Então nós temos a obrigação, nós comunicadores, de valorizar a comunicação, de nos esmerarmos para que a comunicação aumente, para que todos possam se comunicar, né? Porque isso realmente traz conhecimento. Como é que se adquire o conhecimento? Através, basicamente, da comunicação. Da comunicação. E estamos vivendo um período perigoso, porque o nosso presidente andou tisnando a liberdade de imprensa numa crítica à Folha, e eu li agora que tem uma medida provisória no Parlamento brasileiro para excluir dos grandes jornais a publicação das licitações. Aliás, foi um comentário seu também. Sim, é um erro, né? Não sei se do presidente em pessoa ou da assessoria de comunicação dele, é um grande erro. Não se pode cercear a comunicação, ao contrário. E a imprensa, né? Quando eu digo a imprensa, são os meios de comunicação em geral, eles têm a missão de informar. E o governo tem que se aproveitar dessa missão para comunicar ao público as suas realizações, as suas metas, os seus objetivos, né? Isso tem que ser valorizado pelos órgãos oficiais e principalmente pela figura do presidente, que é a maior autoridade do país, não é? Então, quando você vê o presidente ir contra essa verdade inexorável, né? Essa grande verdade, você fica pasmo, no mínimo você fica pasmo. Meu Deus do céu, como é que isso pode acontecer? Alguém tem que dizer para o presidente que não é assim, né? Nós temos que ter cada vez mais comunicação. Então, eu fiz um editorial, a nossa publicação é uma publicação voltada mais para as coisas do marketing e as suas várias disciplinas, né? A principal delas, a propaganda. Sim. Mas a gente, às vezes, se atreve um pouco e comenta também os fatos do dia a dia. Então eu fiz uma observação, e isso virou editorial, a respeito, principalmente, isso já foi revogado recentemente, a respeito principalmente da não necessidade da publicação da chamada publicidade legal nos órgãos de imprensa. Por quê? Porque se você tem que dar publicidade aos fatos, isso tem que ser através da mídia.
Isso não pode ser através do boca a boca, não pode ser através de uma pasta que fica guardada numa prateleira. Nós temos que incentivar isso daí. Sendo que um dos princípios do ato administrativo é a publicidade. Sem dúvida, sem dúvida. A publicidade brasileira, agora falo de uma maneira geral, já entrando num terreno nosso, que eu sei que você gosta muito de publicidade, todos nós gostamos muito, né? A propaganda brasileira, também publicidade, né? Ela é uma das mais criativas do mundo, né? Eu tenho Eu vou sorte... te cortar, porque eu já deveria tê-lo apresentado a quem, por acaso, não conhece esta figura extraordinária. Nós estamos diante de um dos maiores jornalistas do campo da publicidade do nosso país. A entidade que ele criou, que é um jornal, a Propaganda e Marketing, que hoje se chama Propag, né? Propmark. Propmark. É a abreviatura de propaganda e marketing. Já tem 55 anos, é isso? Completaremos 55 em maio agora. Em maio. Você é um herói, porque dentro da mídia escrita, que toda hora a gente ouve que vai desaparecer, que os jornais vão desaparecer, você continua ali. Continuamos a batalha porque, primeiro, gostamos, segundo, achamos que isso tem uma importância grande para o mercado, né? A comunicação através da palavra escrita, né? E também, já do ponto de vista da propaganda, como eu disse, que é, para mim, a disciplina mais importante do marketing, né? Comentar o que está se fazendo na propaganda brasileira, que sempre é extremamente admirada lá fora. Então, eu ia dizer, na hora que você cortou, eu ia dizer por isso que eu cortei para destacar. Eu vou ao festival, e é você que está falando. Eu vou ao Festival de Cannes há muitos e muitos anos, desde 1971, né? Quando ainda era Cannes e Veneza, um ano em Cannes e um ano em Veneza. Sim. Logo depois isso acabou porque a Itália vivia um período político que provocava muitas greves, isso atrapalhava tremendamente o pessoal de fora do país que ia para o festival. Não tinha hotel, não tinha... O outro hotel não tinha camareiro, não tinha nem voo. Eu estava em Hamburgo uma vez, ia para Milão, e eu sempre que fiz isso, procurei a aviação nacional. Alitalia, portanto. Cheguei no aeroporto de manhã, greve, estava fechado. Isso na Itália. E eu não falo alemão, não, na Alemanha, eu estava em Hamburgo. Não tinha ninguém para me dizer o que aconteceu, imagina. Na Itália, o Sciopero, né, que é a greve, o Sciopero é uma instituição, é uma coisa incrível. Eles fazem para valer mesmo. E naquela época, muito mais, era muito mais forte, né? Então, o festival, estava dizendo, passou a ficar somente em Cannes, e por isso é chamado de Festival de Cannes, né? Mas esse festival, que é mundialmente conhecido, a participação das agências de propaganda, quase todos os países importantes do ponto de vista econômico, né? Onde a propaganda é mais utilizada, é mais forte, né? Esse festival, todo ano, reconhece o Brasil, já desde há muito tempo, como uma das 5 potências na criatividade publicitária. Isso para nós é um motivo de grande orgulho. Sem dúvida. Por quê? Porque significa que o Brasil sabe se comunicar, sabe se comunicar principalmente com o mercado para atrair a atenção do consumidor e levá-lo aos setores de compra dos anunciantes, né? Compra e venda. Então, esse orgulho eu tenho comigo de ser um dos primeiros brasileiros que cobriram o festival, jornalistas brasileiros que cobriram o Festival de Cannes. E aí entra, se você me permite, eu já me permito entrar nessa importância da comunicação. Graças a isso, o Brasil se transformou num país muito conhecido nos países de polos publicitários bastante desenvolvidos. E também não foi à toa, e graças a isso, que hoje muitas agências de propaganda genuinamente nacionais foram adquiridas ou totalmente ou parcialmente pelas grandes multinacionais do setor, que trouxeram a sua experiência também, trouxeram as suas ideias de organização, mas adquiriram, e eu tenho certeza que elas têm consciência disso, a importância da criatividade brasileira. Porque o brasileiro é, para sorte nossa, um ser extremamente criativo. Dentro do tema, aproveitando, eu gostaria de ouvi-lo, assim, só para ilustrar nosso programa. Quais as propagandas bonitas que você destacaria no passado todo da nossa história publicitária? Eu prefiro não responder, porque eu sou um jornalista
que dou as minhas opiniões, né? Mas que também dependo do apoio das agências, dos anunciantes. Certo. E, então, além do mais, se eu for falar eu tenho que falar mais de 100, né? Acabei de falar que o Brasil é um dos mais criativos do mundo, né? Então, são aquelas que ficam realmente na mente do consumidor, né? Aquelas que fazem com que o consumidor ele se convença de que o que está sendo dito a ele pela propaganda é realmente muito bom, ele precisa daquilo e ele vai ao ponto de venda. Ele vai lá e adquire o produto, adquire o serviço, enfim. A propaganda brasileira principalmente, realiza essa transformação, ela emula o consumidor a ser realmente um consumidor, a desempenhar muito bem o papel de escolha e de aquisição do produto ou serviço. Você se limita também para anunciar os grandes publicitários, os grandes criadores da publicidade? Não. Os que conviveram com você? Eu prefiro até falar daqueles de uma época recentemente passada, né? Sim. Não que os de agora, eles evoluíram, têm muito mais capacidade, e o mundo digital, principalmente, proporcionou uma transformação muito grande na capacidade criativa do profissional que lida com isso, né? Mas a nossa propaganda, ela começou lá atrás com alguns empresários famosos, mas principalmente com criativos do tipo de um Neil Ferreira, de um Roberto do Ailib, de um José Fontoura da Costa, de um Washington Oliveto um pouco depois, enfim, uma gama enorme de pessoas de muito talento, né, que convenciam o consumidor através de mensagens realmente muito oportunas e que eram brilhantes do ponto de vista criativo na propaganda. Eu falei pouco, eu poderia falar bem mais. Você realmente está numa posição difícil para identificar A, B, C ou D, né? Mas eu me lembro que no começo da minha carreira, lá na minha radinho de Presidente Prudente, quando você acompanhava o rádio pela revista do rádio, apareceu lá no final a história da primeira propaganda, que era a Casa Primavera no Rio. Você criou o seguinte slogan: comprem na primavera e verão. Achei espetacular. Você quer trocadilho mais lindo do que esse? É uma coisa incrível, né? Primavera, verão, né? É incrível. Comprem na primavera e verão. Muito bem. Agora, eu vou pedir para a gente destacar como nós temos uma entidade em nosso país que fiscaliza duramente a propaganda. Aliás, não sei se há em outros países, você que conhece pode esclarecer, um dos primeiros tribunais privados é a CONAR. Sim, o CONAR. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E realmente, olha, funciona. Funciona. Né? Tem mais de 20, 30 mil julgamentos já feitos. O publicitário brasileiro, aquele que tem realmente já que alcançou uma posição superior na carreira, né? Ele tem por um dos princípios profissionais respeitar os ditames do CONAR, né? Até em respeito à própria profissão que ele abraçou e principalmente ao público consumidor, que é o que merece todo o respeito de quem faz propaganda, né? A paixão da minha vida? A Fifi, minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros. Passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do CONAR. O CONAR, eu me lembro dessa história, né? Já tinha o jornal quando começou o CONAR. Naquela época havia sempre distorções, havia sempre algo que de repente não era bem recebido por uma parcela da população, até uma certa mentira num anúncio, num comercial, né? Verdade. Naturalmente uma mentira disfarçada, mas era uma mentira. Peteleco, né? Você não tem vergonha de fazer apologia à violência, não? Peteleco? E esse cabelo azul? Claramente um recurso visual para atrair as crianças. Sem falar nessa flor que esguicha a água. Isso é desperdício, hein? Cadê a sua consciência ambiental, meu amigo? Francamente,
O CONAR é responsável por regular a publicidade no Brasil e todos os dias recebe dezenas de reclamações. Muitas são justas, outras nem tanto. Confie em quem entende. Confie no CONAR. Então, os próprios publicitários, isso é a parte mais importante, não foi uma pressão do público que criou o CONAR, foi uma pressão do próprio meio. Eu acho que este é o maior valor de uma entidade como o CONAR. É disciplinar através de uma pressão dos próprios profissionais que sabiam que se não houvesse um órgão como o CONAR, a propaganda poderia perder muito. E esse órgão conseguiu fazer com que se respeitasse as normas e princípios básicos da boa propaganda. E eu acho que é uma das causas do que eu falei há pouco, que a propaganda brasileira é uma das mais criativas do planeta. Você já se sentiu enganado por um anúncio? Você já teve vontade de ver um comercial agressivo fora do ar? O que fazer com a publicidade preconceituosa e discriminatória? O CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, existe exatamente para evitar a publicidade enganosa, mentirosa, fraudulenta, discriminatória e excludente. Todo o processo do CONAR ele é muito simples, desde a manifestação de uma denúncia, que pode ser feita por absolutamente qualquer cidadão. No caso, foi uma companhia aérea e promoções de passagens, e quando fui efetivar a compra final, o preço quase que dobrou por taxas embutidas que não constavam na propaganda inicial, né? O CONAR se esforça para dar respostas rápidas. A ideia é que em 90 dias o caso seja resolvido e tenha percorrido as instâncias de recursos. Muito bem, já para instruir, para esclarecer os nossos ouvintes, eu até separei aqui alguns conceitos da publicidade que estão no CONAR, para que a gente possa divulgar também essa entidade. Claro. A propaganda tem que ter responsabilidade. Toda atividade publicitária deve caracterizar-se pelo respeito à dignidade humana. Isso é fundamental. Nenhum anúncio deve ter qualquer ofensa ou discriminação. E aí entra no campo da decência, no campo da honestidade, no campo da responsabilidade, eu já citei aqui, até no campo da superstição. Sim. E principalmente a verdade. É isso que a gente não sabe, que o anúncio brasileiro tem que ser um anúncio verdadeiro, não é isso? Verdadeiro, sem dúvida. É fundamental. Eu acho até que é a base, né? É. A base da ética na atividade publicitária é o respeito à verdade. É. Se você não respeita a verdade, você não respeita o teu público. É. Né? E até quando o anúncio tem alguma informação científica, parece lá um médico, um dentista, tem que ser verdadeiro. Claro. Tem que ser verdadeiro. As comunicações mais complicadas, né? Que são as comunicações médicas, por exemplo, laboratórios, etc., Certo. tem que obedecer também às regras da verdade, é evidente. E são os especialistas nisso que fazem com que realmente o texto ele seja revestido da chamada verdade verdadeira, né? É, isso aí. Que é o que nós temos que sempre E mudou defender. isso no mundo moderno. Você é formado em Direito pelo Mackenzie, Sim. eu vi a sua biografia. Eu também sou. E eu me lembro que na obra do Nelson Gria, quando ele estudava o dolo, ele falava no dolus bonus, quer dizer, o dolo bom. Você poderia dizer, casa tal vende o tecido tal, tecido que não desbota. Exato. Hoje isso não pode, porque se anunciar isso, tem que ser verdade. É verdade. Então isso houve uma alteração Total. do mundo moderno. A partir do CONAR, a nossa propaganda ficou muito mais valiosa. Ela que sempre foi boa, né? Como eu disse no início, ela ficou muito mais importante, muito mais valiosa, porque passou esse sentimento de verdade para o público. Passou esse sentimento de, olha, você não está sendo enganado, para o público consumidor. E é por isso que, inclusive, uma coisa curiosa, o público brasileiro, melhor dizendo, é um dos públicos de todo esse planeta enorme, né? Ele é um dos públicos que mais gosta de propaganda. Você sabia disso? Não.
É algo Não que... sei. Eu acho lindo, eu acho bonito. O Festival de Cannes já fez pesquisas... Aliás, a criatividade é tanta que, às vezes, a beleza do intervalo é a publicidade. É interessante isso. Esse fenômeno não se dá em todo o planeta, né? Mas o brasileiro, ele adora a propaganda. Ele adora, é uma coisa incrível como ele tem uma identificação com a propaganda. Eu acredito até que é devido também a esse respeito que a propaganda devota ao consumidor. Isso faz com que a relação seja muito forte, seja uma relação de muita confiança. É verdade. O varejo tem crescido em razão dessa publicidade que você... Sem dúvida, sem dúvida. O varejo é um dos maiores anunciantes até hoje, né? É claro que o varejo nem sempre ele pode ter aquela criatividade de um anúncio de uma bijuteria ou de um perfume ou de algo mais sofisticado. Mas eu venho de uma época, né, já foi dito aqui, começamos há 55 anos atrás, onde a propaganda em varejo ela era eminentemente uma publicidade para vender, para limpar o estoque, né, das grandes lojas, como naquela época havia a Pirani, Eletroradiobras e tantos outros magazines, né, Sears, né, e tantos outros. O tempo foi modificando. Esses grandes varejos, eles foram sendo trocados por empresas menores, mais habilitadas a atender melhor o consumidor. Isso influenciou, inclusive, a publicidade. A publicidade de varejo ainda é uma publicidade de venda imediata. Não é apenas de formação de imagem. Ela tem que vender, não é? Mas a característica das campanhas e dos anúncios isolados, dos comerciais isolados de lojas de varejo, ela é hoje muito mais sensível, muito mais apropriada à evolução do próprio consumidor do que há 30, 40 anos atrás. Mas eu queria que você me permitisse uma observação. Pois não. Enquanto você estava falando, eu falei alguns nomes, e eu queria falar de um nome que para mim foi o mestre da criação publicitária no Brasil. Ele está afastado. Devo visitá-lo nos próximos dias. Alex Pericinoto. Nossa! Alex Pericinoto, meu amigo, ele foi, na minha visão, ele foi o pai da nova publicidade brasileira do ponto de vista criativo, né? E além de ele trazer de fora, ele viajava muito para os Estados Unidos, principalmente, e para a Inglaterra. A Inglaterra, naquela época, tinha uma publicidade mais criativa do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos era a maior quantidade. A Inglaterra era a qualidade, né? Era o país da publicidade criativa, por excelência. Né? E o Alex, ele fazia apresentações, depois que ele voltava de cada viagem, de trabalhos de agências que operavam nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, e muita gente, eu presenciei isso muitas vezes, muita gente novata em propaganda aprendia com ele o que era uma boa comunicação publicitária. Eu queria contar a vocês aquela história, então, do conferencista que fazia conferências de modo profissional e ele tinha um motorista que guiava para ele, ia de estado a estado fazendo conferência. Mas um dia, muito cansado, depois de fazer a palestra número 500 e pouco, ele pegou o carro e disse para o motorista: "Ai, não aguento mais palestra, estou cansado." Aí o motorista falou: "Se eu quiser, eu faço a próxima para o senhor." Falei: "Como você, motorista?" Falou: "Não, eu já sei o que o senhor vai falar, não é isso, já assisti 400 palestras suas, eu posso fazer a próxima." Aí ele combinou, então ele pôs a roupa de motorista e o motorista pôs a roupa de conferencista. O motorista sentou na terceira fila, aliás, o conferencista sentou na terceira fila e o motorista fez a palestra de maneira brilhante. A palestra foi tão bem feita que ele foi aplaudido de pé. E foi um sucesso, porque ele decorou tudo. Aí, depois da palestra, surgiram perguntas. Então, houve uma pergunta do gênero: "Conferencista, parabéns, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: se eu aquecer o átomo 2 vezes antes de pôr no reator, será que com a água gasosa eu posso ter algum resultado sem rachaduras?" Ele ficou meio parado por olhar. Essa pergunta é tão inocente que eu vou deixar meu motorista responder. O Alex eu considero como um dos pais da propaganda da boa propaganda brasileira. Eu não podia deixar de falar no Alex. Muito bem, foi muito bom. Eu aproveito toda essa exaltação do Alex Pericinoto para fazer um break aqui no nosso programa.
Estamos entrevistando aqui Armando Ferrentini e voltaremos dentro de instantes. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória. Deixou o palácio do governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Na sequência, veio um dos maiores jornalistas do nosso país, que é o Flávio Rico. Tem uma história tão rica quanto o sobrenome sobre a televisão brasileira. E como surgiu a Jovem Guarda, hein? Você lembra do programa? O Nelson Colaferro Júnior veio nos trazer uma experiência e um conhecimento que será o futuro da energia no país, a energia solar, que ele chama de energia voltaica. Um país com tanta luz, né? Com tanta coisa boa, tantas notícias boas. O sol está chegando para... Você está falando de outro país. Não, notícias boas. Estou falando do nosso, claro. Foi um show. O Flávio Correia, o Faveco, que é da Ogilvy, foi um homem que presidiu uma das maiores empresas de publicidade do mundo. Esteve aqui conosco falando não apenas da publicidade, mas o que ele entende por democracia e por Estado democrático de direito. O Brasil continua sendo um país, na minha modesta opinião, subdesenvolvido, né? Nós temos problemas aqui que são insolúveis, como, por exemplo, a distribuição de renda, uma barbaridade. Veio também o Luiz Tejon, do agronegócio, um homem que teve uma infância dificílima. Eu cheguei a dizer que ele era um menino inviável, que hoje dá palestra em francês na França. Mas olha, parabéns, eu te admiro, você é um inspirador. O que eu melhorei na minha vida quando eu passei a prestar atenção em você. Viu? Também veio, aí foi a beleza da coisa, falar dos nossos bichinhos, dos nossos gatos, dos nossos cachorros, das nossas aves. Foi o Sérgio Zimmermann, que deu uma palestra bonita sobre esse amor que o ser humano tem pelos animais. Você tem um espaço pequeno, é uma judiação você colocar um cachorro grande. Também veio figura extraordinária, ele é ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil, na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Esse ano o SUS faz 31 anos, quer dizer, se fosse uma pessoa, seria um adulto jovem. E o Jaime Basso, da Sicredi, uma cooperativa que está levantando e ajudando a construir a economia brasileira, sustentáculo da economia brasileira. Falar sobre cooperativismo é algo muito importante. Eu gosto muito disso, estou no cooperativismo há algum tempo
E eu tenho a convicção que é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer um mundo melhor. Veio também o Carlos Wizard Martins. Esta figura extraordinária que os senhores vão conhecer. A grande inspiração veio do Mágico de Oz, The Wizard of Oz. Na sequência, veio o Milton Beck, que é o diretor-geral do LinkedIn em toda a América Latina. O LinkedIn é uma rede social profissional. Então, é uma rede social que tem por objetivo conectar profissionais. Mário César Martins de Camargo, uma figura linda do Rotary Internacional. Enquanto o Rotary cuida dos recursos humanos, que são os rotarianos, esse exército de 1,2 milhão de voluntários, a Fundação Rotária cuida do patrimônio e dos investimentos em programas humanitários. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas, estamos entrevistando aqui, vamos dar sequência à entrevista com esse grande jornalista, que é admirado por todos nós, que é o Armando Ferrentini. E ele é responsável por essas duas publicações aqui, a Propaganda e a Proprimar. Sempre que algum comunicador faz isso, é uma propaganda. E os senhores tenham certeza que eu não estou fazendo propaganda da revista Propaganda. Sabe por quê? Do ladinho aqui está escrito, olha, 823. Sabe o que é isso? Essa revista é mensal. São 12 por ano. 120 em 10 anos. 240 em 20 anos. 480 em 40 anos. Ela tem número 800. Quer dizer, quantos anos tem essa revista? Ela tem aproximadamente 80 anos. 80. Ela tem uma história interessante. Primeiro, eu deixo esclarecer que não fui eu que fundei a revista. Não, mas é sua, né? Não, a sua é a própria marca. Todo mundo sabe. Ela também pertence à minha empresa hoje. Sei. Propriedade da e é bonito, editora referência. É bonito, hein? Ambas são... Esse foi o jornal que começou conosco, era um tamanho jornal mesmo, depois foi reduzido devido às mudanças de hábitos, né? Mas a revista Propaganda tem uma história muito curiosa, que eu já contei algumas vezes. Ficou lá para trás, porque a revista tem 80 anos, está comigo há cerca de 50 anos, um pouco menos do que o jornal. Nosso jornal tem 55, vai fazer 55 anos agora, em maio, né? Mas qual é a história da revista Propaganda? Ela começou numa batalha, José Val, entre Rio e São Paulo. Você sabe que houve uma época, e você deve se lembrar dessa época, que havia uma rixa. Hoje isso desapareceu. Entre carioca e paulista. Cariocas e paulistas tinham sempre alguma coisa para um condenar o outro, né? Era algo assim muito comum, não só no futebol, mas também na empresa, nas indústrias, no ensino, enfim, todas as atividades. Havia um conflito permanente entre o que era na época a capital federal, que era o Rio de Janeiro, né? E São Paulo, que era o grande centro industrial do país. Bem, e houve eu não vou contar aqui, porque senão vou me demorar muito. Não, mas temos todo o tempo. Houve uma briga, uma batalha entre questões relativas à atividade publicitária. E nessa reunião que foi no Automóvel Clube, aqui em São Paulo, lá na Rua Formosa, havia um prédio lá onde funcionava a sede do Automóvel Clube, que era um lugar de muitos almoços e jantares famosos, né? O pessoal de cima gostava de frequentar lá, era algo realmente muito atraente, né? E houve uma reunião lá de publicitários cariocas e paulistas para dimensionar melhor a atividade publicitária, para ditar regras melhores, um código de autorregulamentação, coisas que a propaganda que estava ainda incipiente, né, no Brasil, ela precisava disso para poder avançar, né? E então, essa reunião, quem presenciou, eu não presenciei, quem presenciou disse que saiu um quebra-pau tremendo, apenas de palavras, né? As pessoas eram mais educadas, ou pelo menos eram educadas, apenas de palavras, mas uma briga muito grande, né, do ponto de vista de divergência de opiniões sobre a condução da publicidade brasileira. E aí, então, os cariocas resolveram fundar uma revista para expor melhor os seus pontos de vista. E foi fundada no Rio de Janeiro a revista Propaganda.
Ah, é carioca? A origem dela, Joga fora isso a aqui. origem dela é do Rio de Janeiro. Mais tarde, como o mercado paulista cresceu muito, e o Rio deixou de ser a capital federal em 58, se não me engano, né? Quando houve a mudança, né? Não, Brasília foi inaugurada em 60. Eu estava chegando em São Paulo. Né? Isso, o governo Juscelino. Bem feita a correção. Certo. Então, o que aconteceu? Foi o ano que eu cheguei em São Paulo. Certo. Então, o que aconteceu? O mercado do Rio de Janeiro ele se esvaziou um pouco em relação ao que era a força da capital da República, né? Ele se esvaziou um pouco. E, então, a revista veio para São Paulo para poder viver de um mercado mais rico, né? Um mercado melhor, né? E as pessoas que cuidavam da revista aqui em São Paulo não tinham uma estrutura ainda para tocar a revista. E aí acabou me sendo oferecido. Eu já tinha o jornal. Meu jornal era um encarte no antigo Diário Popular. Ele começou no Diário Popular. Propaganda e Marketing. Ele era um encarte. Isso. Propaganda e Marketing. Começou com o nome de Asteriscos. Depois nós mudamos para Propaganda e Marketing. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com a revista. Estou com ela até hoje. E nós conseguimos dar um dinamismo a ela. Ela é mensal, o jornal é semanal. Mas um dinamismo a ela de não ser apenas o tratamento jornalístico de coisas daquele momento, e sim algo mais cultural, a história de certas campanhas, algo mais profundo do ponto de vista intelectual da atividade publicitária, né? Que ela permanece até hoje com esse viés. O jornal já é diferente, o jornal é mais veloz, né? Então nós temos hoje essas duas publicações na editora referência, que é a minha empresa. Esse homem foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, por isso quando ele falou dessa divergência Rio-São Paulo, eu me lembrei de nós, narradores esportivos, quando chegávamos do exterior, eram 13 emissoras, Rio Grande do Sul, Recife, inclusive a Dragão do Mar de Fortaleza, meia dúzia de São Paulo, meia dúzia do Rio. São Paulo era o Fiore da Bandeirantes, o Pedro, o Haroldo Fernandes da Tupi, né? No Rio era o Clóvis Filho, o Jorge Cury da Nacional, do Alcei Camargo da Tupi. O avião chegava no Rio, os bandidos dos nossos colegas cariocas diziam o seguinte: para a turma que vai para o interior, boa viagem. Que eles estavam descendo na capital da República, que nem era mais, já era Brasília. Mas vamos falar agora de um ato que é seu, exclusivamente seu, na verdade da sua revista, que exalta e enaltece a publicidade em nosso país. São as premiações que você dá. Vamos falar a respeito disso. Olha, uma premiação que deve ser a mais antiga no mercado publicitário, a mais antiga ainda existente, né? É o Prêmio Colunistas. O Prêmio Colunistas famosíssimo, surgiu de uma ideia nossa para oferecer à publicidade brasileira uma premiação que ressaltasse, né, o bom trabalho que já naquela época, 40 e tantos anos atrás, a publicidade brasileira oferecia ao mercado. Nós estamos comemorando hoje aqui 51 anos de Prêmio Colunistas, né? Estaremos entregando a premiação nacional e a premiação de São Paulo. Então, o Colunistas mantém essa divisão de comemorações para enriquecer mais ainda e valorizar a propaganda brasileira, que é uma das melhores do mundo. Então, como já havia colunas de propaganda em vários jornais, inclusive no Globo tinha uma coluna de propaganda que começou com o Jomar Pereira da Silva, e nós então convidamos alguns jornalistas que mantinham colunas de propaganda nos jornais diários, né? Para fazer parte dos júris do Prêmio Colunistas. Começou em São Paulo, mas logo ele foi se expandindo para o Brasil inteiro. Até hoje esse prêmio existe. É uma premiação extremamente respeitada pelo mercado, com algumas modificações na configuração dos júris, que antes eram, como eu disse, apenas formados os júris por jornalistas, e hoje são formados, além dos jornalistas especializados, também e principalmente por profissionais de criação das agências de propaganda do Brasil inteiro. E essa premiação ela é consagrada pelas agências, consagrada pelos publicitários,
porque como os publicitários formam a maioria em todos os júris, é uma escolha do próprio profissional, do que é melhor. Que é o prêmio mais valioso, é quando nossos próprios colegas nos elegem, não é verdade? É verdade, eu sou suspeito para falar, mas de fato é o prêmio mais valioso, principalmente por essa característica de ser nacional, todos os estados praticamente participam, né? E pela escolha das diversas regionais da versão nacional, ser feita em sua grande maioria pelos profissionais que estão em evidência naquele momento na criação publicitária brasileira, que é, como eu falei e repito, uma das melhores do mundo. Você é o pai mais especial do mundo. O mais forte. Some say you'll never be alone. Some say that things cannot go wrong. Muito bem, Ferrentini. Agora, talvez eu tivesse que ter iniciado o programa com a sua biografia, mas eu deixei para o final porque é muito bonito. Eu vi, você é de família italiana, família de imigrante. Descendente de família italiana, Ferrentini. Ferrentini. Você veio, essa família, você fez esse relato. Por que veio para o Brasil? Bom, os meus avós, meus pais eram brasileiros. Os meus avós vieram naquela leva do fim do século 1800, né? Porque a Itália estava realmente... A Europa inteira estava arrasada, né? Mas a Itália estava mais ainda, né? E houve uma imigração, né? Uma imigração deles para cá, né? Muito grande, principalmente do sul da Itália. Os meus avós eram da região de Nápoles, né? Eles vieram daquele jeito que vinham os imigrantes, né? Perderam uma criança no navio. Nossa! Perderam uma criancinha de colo que vinha junto com eles. E enfrentaram aqui todas as dificuldades. Porque eles vinham para ser agricultores, né? Eles foram para o interior de São Paulo. Eles não me lembram agora a cidade, eles foram para o interior. Mas aí o meu avô, isso era uma história contada pelo meu pai, já falecido. Meu avô percebeu que ele estava sendo uma espécie de escravo, porque tinha muito disso com a imigração, né? Eles prometiam que iam pagar, mas o camarada comprava no armazém da fazenda onde ele trabalhava. Era o tempo do colonato. E ele ficava devendo sempre mais do que o salário que ele ganhava. Quilo de arroz valia uma nota. Exatamente. Então ele se reuniu com uma turminha lá, e uma turminha patrícios, né? E ele resolveu, numa noite de chuva, fugir, vir para São Paulo. Fugir? Eles fugiram porque eles eram presos da fazenda. Era obrigado a ficar preso. Tinha os capatazes, era naturalmente uma prisão disfarçada. Tinha os capatazes armados com carabinas que não deixavam eles saírem. Mas numa noite de chuva, se vê que alguém achou um caminho diferente, eles conseguiram fazer essa trilha e se meteram lá na estação de trem, ainda era só ferrovia. Não havia rodovia, né? Era só ferrovia. E no primeiro trem da manhã eles conseguiram entrar, tinham lá um dinheirinho reservado, conseguiram entrar e vieram para São Paulo, vieram para a imigração na Rua Visconde de Parnaíba. Lá ficaram algum tempo e felizmente acabaram se dando bem, se instalaram. Meu avô era um especialista em eletricidade. Ele era Seu pai já era brasileiro? Meu pai é brasileiro. Já era brasileiro. Meu pai é brasileiro. Então, ele conseguiu um emprego bom, ele era um homem que entendia de eletricidade, né? E foi morar naturalmente num cortiço lá da Rua da Moca, como era isso daí era uma mansão para eles, né? Para eles que eram escravos lá na fazenda. E assim foi feita a família, depois nasceram os filhos e se multiplicaram. Eu sou da segunda geração brasileira, né? Segunda geração brasileira, e tenho muito orgulho disso. E tive a honra e a emoção de, há muitos anos atrás, visitar o lugar onde os meus avós paternos viveram, né? Onde eles se conheceram. Lá na Itália? Na Itália, lá em Nápoles, né? Nápoles. Já o lado da minha mãe, também italianos, os pais da minha mãe eram também italianos,
mas já de uma posição social um pouquinho mais elevada. O meu avô, ele veio também nessa leva de imigrantes, né? Mas ele veio de uma maneira diferente, ele já veio com emprego, uma coisa raríssima na ocasião. Olha só, Por quê? Porque ele era conhecido de algum diretor das indústrias Matarazzo. E ele veio para ser vendedor da Matarazzo e conseguiu. Ele chegou, se instalou em Cruzeiro, porque a divisão de vendas ela se espalhava por várias cidades do interior, né? Do Brasil inteiro. Ele conseguiu se instalar em Cruzeiro, que já era uma cidade grande na época, porque ela era o meio termo entre São Paulo e Rio, né? O trem parava em Cruzeiro. O trem parava em Cruzeiro, o trem fazia parada em Cruzeiro. E ele se deu bem na vida. Ele se deu bem na vida, o meu avô materno, diferente do meu avô paterno. Mas aí vieram os filhos, os netos, enfim, a origem da família é essa daí. Eu levantei esse tema não só pela sua biografia, mas para terminar filosoficamente aqui a nossa entrevista. Porque nós estamos vivendo um mundo, Ferrentini, em que o estrangeiro tem sido repelido, o imigrante tem sido repelido, e nós brasileiros estamos à vontade para falar nisso, porque os venezuelanos estão chegando e nós os estamos recebendo. Aliás, eu sempre tenho dito em comentários que nós todos somos estrangeiros. Exatamente. Netos e bisnetos de alguma... Porque só os índios, os Nuaruaques, os Tapuias, os Tupis, os Guaranis é que são daqui. E vai saber de onde eles vieram, né? Não é verdade? De repente não eram daqui. Exatamente. Nós todos somos estrangeiros. Mas você observa que na Alemanha, na Inglaterra agora, a Inglaterra vai ficar fora da Europa por causa dos estrangeiros que invadiram a coroa britânica. Estados Unidos, fazendo um muro diante do México. Como é que se observa tudo isso, Ferrentini? É uma situação extremamente delicada, né? Eu não sou um especialista nisso, né? Mas eu acho que todos têm o direito de viver melhor a sua própria vida. E os países mais desenvolvidos têm que criar maneiras, né, têm que criar situações para absorver os que estão vivendo muito mal nas suas terras de origem, com ditadores, com quase uma semi-escravidão, salários baixíssimos, né? O homem nasceu, o ser humano nasceu para ser feliz. Ninguém nasceu para ser infeliz. E a procura de um lugar melhor, eu acho que é um direito. É um direito de cada um de nós. Nós não podemos impedir isso. Nós temos que estabelecer regras, é claro. Certo. Mas o Brasil, o próprio Brasil, ele foi desenvolvido pelas mãos dos imigrantes de muitos países que para cá vieram. Não é um país que foi feito pelos brasileiros. Na época, quando o Brasil realmente, depois de 1500, 1600, 1700, quando veio a leva dos primeiros imigrantes, é que o Brasil realmente se tornou uma nação interessante. Se transformou, verdade. Uma nação interessante, uma nação progressista, né? É verdade. Isso se deve a quem? A esses homens que procuraram oportunidade na vida. Os que vieram de fora. Na verdade, depois da Segunda Guerra, as nações se reuniram para formar em 48 a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem. E lá tem 2 artigos que me impressionam muito. É o artigo 13. Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Esse é o artigo 13. O 15 diz o seguinte: todo homem tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será privado arbitrariamente da sua nacionalidade, nem no direito de mudar da própria nacionalidade. Isso está na Carta Universal dos Direitos do Homem desde 48, portanto, por mais de 70 anos. O que você acabou de ler justifica tudo o que nós falamos. É o que você acabou de falar. Você reproduziu popularmente o que disse a Carta. Eu quero encerrar com isso, senhores, porque eu sempre tive essa posição nos comentários que eu fiz, o Ferrentini. Nos seguintes termos: eu sonho uma época futura, que eu não sei se é daqui 10 anos, 20 anos, 3 séculos, 4 séculos, 500 anos, em que não haverá fronteiras no mundo, de tal forma
que você, independentemente de ter passaporte, você chega num país e se tiver um burocrata lá no aeroporto que, ou por religião, ou por cor da pele, por qualquer razão, te impeça de entrar, você fala, vai para lá. Eu vou entrar. Esse planeta é meu. Isso. É isso Ferrentino, mesmo. que alegria tê-lo aqui. Muito Como obrigado. Foi gostoso conversar com você. Recíproca. Tá? Recíproca. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Esse, senhores, é Armando Ferrentino, uma das histórias mais bonitas da imprensa brasileira. Muito obrigado, Ferrentino. Obrigado. Vamos caminhar. Vamos lá.